Bom dia, bom dia para você. Café com palavra mais uma manhã. Que bom que você está aí. Oh, glórias! Digno é o Cordeiro, digno é o Senhor de todas as coisas. Nessa manhã nós estamos alegres com o Senhor, porque mais um dia Ele nos concedeu. Mais uma manhã nós temos a esperança de viver o melhor de Deus. É hoje. E o Senhor está trabalhando, o Senhor está movendo. Às vezes não vemos as coisas acontecer. Achamos que Deus está parado, que Deus não está se movendo. Mas a palavra do Senhor vai dizer que Ele está com as mãos estendidas para nos abençoar, que Ele não está com as mãos encolhidas para que não possa nos abençoar. É assim que diz. Então nós entendemos que Ele está nos abençoando em todo o tempo. Por isso estamos felizes, por isso despertamos felizes, por isso acordamos graciosos na presença dEle, exaltando ao nome dEle, glorificando a este Pai maravilhoso, entendendo que Ele faz todas as coisas, glorificando a Ele por todas as coisas. E hoje estamos no 21º dia da nossa campanha, sendo forte em meio a nossas fraquezas, sendo forte mesmo estando fraco, sendo forte mesmo tendo fraquezas. Então, essa campanha tem sido muito poderosa na minha vida, tem me fortalecido em muitas áreas da minha vida, tem me limpado, me purificado, me transformado, e esse é o intuito maior, estar mais perto de Deus, estar mais perto da presença dEle. Que você também, que está fazendo essa campanha, possa sentir o toque suave do Espírito Santo nessa manhã, sentir Deus falando contigo, sentir a graciosidade do Espírito Santo de Deus e que esse dia seja repleto da sua presença, da sua magnificência, do seu cuidado, porque Ele tem zelado por mim e por você. Pegue aí a sua Bíblia, a sua bússola diária, no livro de 2 Reis, capítulo 4, versículo 26, vai dizer assim: Agora, pois, corre-lhe ao seu encontro e diz-lhe: Vai tudo bem contigo? Vai tudo bem com o teu marido? Vai tudo bem com o teu filho? E ela disse: Vai tudo bem. Versículo 30 vai dizer: Porém a mãe do menino lhe disse: Vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. Então ele se levantou e a seguiu. Nessa manhã, o Senhor me levou a lembrar da Sunamita, essa mulher de Sunem, essa mulher de um coração bondoso e generoso, que via todos os dias Eliseu passar, quando ele vinha à cidade de Sunem, e ela se autenticou que ele era um homem de Deus. E por ser um homem de Deus, ela queria que ele estivesse em sua casa. Então ela fala com o seu marido, prepara um quarto, uma cama, uma cadeira, um candeeiro, prepara para ele, para que todas as vezes que ele viesse, ele tivesse aonde se hospedar. Uma mulher hospitaleira, uma mulher de bens e uma mulher que tinha um coração bondoso, voltado para fazer o que Deus lhe mandasse, porque algo tocou no coração dessa mulher de Sunem. E ela era uma mulher que acreditava nesse Deus, porque ela disse: lá vai um santo homem de Deus. Então, quando ela acredita num Deus, quando ela vê alguém representando esse Deus, ela quer abençoar essa pessoa. Isto é ser cristão, isto é ser crente, isto é carregar os dons, é carregar as bondades do Senhor sobre a sua vida. Quando estamos abençoando outros, né? Quando estamos preparando quarto, quando estamos preparando descanso para o outro que está numa longa viagem. Então ela prepara esse quarto, ela projeta tudo aquilo para Eliseu. Eliseu se detém na casa dela, dorme ali, Eliseu e Geazi. E de repente Eliseu se pergunta para Geazi: o que falta para essa mulher? Como a gente pode agradecer
por essa bondade, como a gente pode agradecer por tamanha bondade de termos um quarto superior, de termos uma cama quentinha, de termos uma cadeira, de termos um candeeiro, como podemos agradecer? E ele disse, essa mulher tem o seu marido, eles têm essa casa maravilhosa, mas eles não têm filhos. Então o homem de Deus chama ela até a porta do quarto e diz, olha, daqui 1 ano, nessa mesma data, você estará segurando o seu filho. E ela disse, não mintas para a tua serva, não faça isso comigo, não me enganes. Né? Quando ela fala isso, ela está revelando que o desejo maior do seu coração era esse, mas ela não podia concretizar. E o milagre estava dentro da sua casa. A sua fraqueza estava ali. A sua fraqueza estava em não ter filhos, né? Uma das suas fraquezas estava em não ter filhos. Mas em nenhum momento ela fez aquele quarto, em nenhum momento ela programou aquela hospitalidade em busca de um milagre. A sua fraqueza estava em não ter filhos, na esterilidade que avançava sobre a vida dela, sobre o casamento dela. Mas em tudo, ela agradava a Deus. Ela estava ali agradando a Deus. Ela dizia que ela tinha tudo, ela estava no meio do seu povo, ela era bem-sucedida, né? Toda a história fala isso, eu estou resumindo. E não tinha necessidade de nada, mas o filho é que ela não tinha. Quando ele disse que vai dar o filho, então ela disse, não mintas para mim, né? Não mintas para mim porque, né, o meu coração tem esse anseio, mas eu não tenho essa possibilidade. E assim aconteceu, 1 ano depois, o filho nasceu e ela teve essa criança. Quando essa criança já estava maiorzinha, né, os anos passaram, mas aparentemente o homem de Deus passava por ali, né? Porque ela continha e mantinha contato com esse homem de Deus. Porque os anos passaram, essa criança já seguia o pai para a agricultura e de repente a criança tem dor de cabeça, ele manda a criança para casa com a mãe e ali diz que ele esteve alguns dias no colo da sua mãe e morreu. O milagre acabou, o milagre morreu. Então, ela coloca a criança na cama do homem de Deus, naquele quarto que ela tinha preparado, pega seu jumento, não fala com ninguém e segue até o Monte Carmelo, onde ela sabia que estava o homem de Deus. E ela vai subir no Monte Carmelo e de longe, Eliseu avista e diz, não é a sunamita que vem lá? Vai encontrar ela, ver se vai tudo bem. Então perguntam para ela, vai tudo bem com teu marido? Vai tudo bem com teu filho? Vai tudo bem contigo, com a tua casa? E ela diz para Jesus, vai tudo bem. Em meio à sua fraqueza, mais uma vez, ela diz que vai tudo bem. Em meio à sua fraqueza, ela, para aqueles que não poderiam fazer nada por ela, ela disse que ia tudo bem. Quando ela chega perto de Eliseu, ela diz para Eliseu, por acaso eu te pedi algum filho? Eu te pedi algo quando eu te abençoei? Ele diz, não, você não me pediu. Pois é, pois o meu filho, ele está lá morto. E eu não sairei daqui sem que tu vás comigo. E aí diz que Eliseu mandou o servo com o seu bordão, mandou botar em cima do rosto do menino, o menino não acordou, não despertou. E ela agarrou os seus joelhos, implorou, como uma mãe que chora, como uma mãe que pede, como uma mãe que implora a vida do filho. E disse, eu não sairei daqui. Vive a minha alma, vive a tua alma, que eu não te deixarei. Então ele se levantou e a seguiu. E diz a palavra do Senhor que lá ele entrou naquele quarto, né, se colocou sobre o menino e devolveu a vida ao menino pelo nome do Senhor. E aqui nós vamos entender, nessa manhã, a fraqueza dessa mulher, no momento de dor, no momento de luta, no momento de desespero, porque o momento de luto é um momento de desespero. Só quem passou pelo luto, só quem passou por perder alguém, sabe o que é a perda de alguém. Então nós vamos entender que nesse momento de maior dor que um ser humano pode passar, de uma mãe perder o filho pequeno, o filho que ela ama, o filho que ela nem ansiava mais, mas que foi lhe dado e de repente lhe tirado. Ela
é forte para se posicionar, não reclamar, não gritar, não chorar para ninguém que não podia resolver o seu problema. Ela foi direto àquele que tinha a bênção. Ela foi direto àquele que podia resolver a sua situação. Ela foi forte em meio à caminhada de não parar e falar para alguém. Ela foi forte em meio à caminhada e não parar de lastimar com alguém. Ela foi forte em meio à caminhada e não parar e se lamentar com alguém. Ela foi forte em meio à jornada junto ao Carmelo e não desistir e achar que ia deixar por isso mesmo e enterrar aquele menino. Ela foi forte em meio à sua fraqueza maior, que era a dor da perda. Então, que nessa manhã o Espírito Santo está falando ao nosso coração, que nós possamos continuar caminhando sem lamentar as nossas dores para pessoas que não importam, que não vão resolver o teu problema. Vão resolver? Não, então não conta. Não conta balela, não conta história. Vai tudo bem. Conta o vai tudo bem nessa manhã. Conta o vai tudo bem nesse dia. Leva o vai tudo bem aonde você passar. Vai tudo bem. Por quê? Porque quem resolve a sua vida é o Senhor. Quem pode mudar a tua história é o Senhor. Não é alguém que está do seu lado, não. Porque se aquele que estivesse ali do seu lado, seu amigo, seu parente, o seu patrão pudesse mudar a tua história, ele já tinha mudado. Mas há situações que é só o homem de Deus que pode mudar. Aqui o homem de Deus, ele representa o Senhor. É a situação que representa o Deus vivo. Nessa situação, era somente Deus que podia mudar. Era somente o poder de Deus. Então, a todos aqueles outros, até o seu próprio marido, não podia mudar a situação dela. Então, nem o seu próprio marido soube da morte do filho. Ela tomou o jumento, tomou os criados, nem para os criados ela falou. Enquanto o marido trabalhava, veja que ela diz assim, versículo 22, que eu não li, que ele diz: por que tu vais para o homem de Deus? Não é lua nova nem sábado, não é tempo de festa. E ela disse: fica em paz, vai tudo bem. Ela pediu para o marido para subir ao Monte Carmelo com criados, mas não especificou o que estava acontecendo, porque ela sabia que o marido não podia resolver. Ela sabia que os criados não podiam resolver. Ela sabia que ninguém que encontrasse na estrada poderia resolver. Ninguém, nem o servo de Eliseu podia resolver. Então ela disse para o servo: vai tudo bem. Agora, quando chegou a pessoa certa, quando chegou o destino certo, quando chegou aquele que tinha o poder de mudar toda a história, aí ela se jogou. Aí ela se jogou nos pés e disse: por acaso eu pedi algo? Por acaso eu pedi um milagre? Por acaso eu te implorei que me desse um filho? E agora ele está lá morto na sua cama. Que a palavra vai dizer para nós essa manhã: nós devemos buscar resolver as nossas situações com aquele que tem a resolução. Que nós devemos buscar resolver as nossas dores com aquele que pode tirar as dores. Que nós devemos resolver a nossa situação com aquele que é maioral sobre os outros. Oh, glória! Deus está falando muito forte ao meu coração nessa manhã. Não adianta projetar do lado A, do lado B, falar com A, falar com B. Tem coisas que é só Ele que pode mudar. Tem coisas que é só Ele que pode resolver e colocar a mão. Então, que nessa manhã você possa entender o mistério de Deus sobre esta história, sobre este texto da sunamita. E quando ela encontrava alguém, vai tudo bem. Que nessa manhã você possa fazer como a sunamita, encontrar alguém, não lastimar, não lamuriar, não lamentar, e simplesmente ir na direção certa, ir ao local certo, falar com a pessoa certa e aos outros dizer: vai tudo bem. Que Deus abençoe você e tenha um ótimo dia com a presença do doce Espírito Santo.